Mateus, capítulo 12, do versículo 22 até o 32. Abra a sua Bíblia, Mateus 12, 22 ao 32. À medida que os irmãos encontrarem o texto, eu os convido a se colocarem em pé. Mateus 12, 22 a 32. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda casa ou cidade, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no povo. Amém? Assentados. Os últimos textos que lemos, nós mostramos ali a controvérsia em relação ao sábado. Jesus mostrando que as pessoas eram mais importantes do que as instituições e do que os dias. E Deus fez o sábado por causa do homem e não o contrário. Nesse texto nós vemos mais uma vez o poder de Jesus sendo operado, sendo exercido. Trouxeram-lhe um homem, o texto diz endemoniado, cego e mudo, um homem que não podia ver e não podia ouvir, um homem que tinha sua vida limitada, era sofredor por causa desse espírito maligno. Hoje ainda há muitas pessoas que, ainda que possam ver e ouvir, não veem no sentido espiritual. Tem olhos e não veem. É o inimigo também cegou-lhe-os entendimentos para não entenderem as coisas de Deus. Não ouvem a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus, diz o texto que o Senhor Jesus curou esse homem. Não há demônio, não há enfermidade, não há poder que permaneça de pé diante do Senhor Jesus. Ele, e só Ele, é aquele que tem toda a autoridade nos céus
e na terra. É notório, irmãos, que nos tempos de Jesus havia realmente muita manifestação, muitas pessoas possessas, isso para manifestar a grandeza de Jesus. E não foi o primeiro demônio que Jesus expulsou outros demônios. Não foi a primeira cura do Evangelho de Mateus que Jesus operou. Ele fez outras curas, operou outros milagres. Mas, apesar de operar vários milagres, isso não se torna algo de menos importância, não chama menos atenção, não causa menos admiração. E aí nós vamos ver a reação daquelas pessoas que estão ali, a reação do povo, aqueles que estão presenciando isso. E diz o texto que o povo ficou grandemente admirado. A admiração tomou conta deles. E a tal ponto de fazerem uma pergunta. A pergunta que talvez tenha desencadeado toda a situação problemática aqui com os fariseus, ou como o Evangelho de Marcos diz, com os escribas, que seria este, porventura, o filho de Davi? Hoje, pela manhã, nós estudamos a última lição da nossa revista, o Reino e o Mediador. E vimos que Jesus, essas últimas 3 lições, ele é o profeta, ele é o sacerdote e ele é o rei. Hoje, falamos de Jesus como o rei, filho de Davi, o soberano, o Senhor, aquele que domina sobre todas as coisas. Esse título, filho de Davi, é semelhante, é similar ao Messias esperado, aquele que viria libertar o povo. E na concepção ali dos judeus, nos tempos de Jesus, eles esperavam muito mais uma libertação física, uma libertação do Império Romano. Mas Jesus ele veio trazer algo muito maior, muito melhor, algo que transcende os séculos, que chega à eternidade. Ele veio trazer salvação. E as pessoas começam a perguntar: será esse o filho de Davi? E quando a gente ouve essa pergunta, ou qualquer outra pergunta que a gente possa ouvir no dia a dia, elas podem ter alguns significados. A pessoa pode estar perguntando assim, e ela tem uma entonação: será que é esse filho de Davi? Ou está pensando que é o filho de Davi? No sentido de uma negação, ou de algo que vem, mas não vem com muita convicção. Ou então é uma pergunta que, na verdade, é uma afirmação, uma constatação, que eles não querem afirmar diante dos fariseus, a liderança religiosa, mas que eles percebem: ora, se ele não é o filho de Davi, quem mais poderia ser? Se ele não é o Messias, quem mais poderia ser para ter tanto poder, tanta autoridade? E aí, no terceiro momento, a gente vê a intervenção dos fariseus. Você veja bem, o problema dos fariseus em relação ao sábado, ou a cura do homem da mão ressequida, que foi o último texto que nós vimos que aconteceu no sábado. O problema dos fariseus não era a cura em si, não era o poder de Jesus em si, era muito mais a repercussão desse poder. É o que o povo falava, porque eles eram os líderes. Só que eles viam com isso, com o poder manifestado por Jesus, dia a dia, dia após dia, o seu próprio prestígio e honra e autoridade sendo diminuídos. Aquele que vive e depende do elogio dos outros, de serem vistos pelos homens, como nós vemos
literalmente escrito a respeito dos fariseus, são pessoas sempre inconstantes, infelizes, como eram esses homens, esses fariseus. E aí, irmãos, eles viram o seu poder diminuir. Agora, que contrassenso, não é mesmo? Aqueles que eram os líderes, aqueles que esperavam o Messias, como todo judeu esperava o Messias, eles agora, diante do Messias, eles não querem perder o seu posto, eles não querem perder a sua autoridade, eles não querem perder os seus privilégios, eles trocam isso pelo seu próprio posto, pelo seu próprio privilégio. Que diferença de postura, por exemplo, em relação a João Batista. Você lembra da postura de João Batista, da atitude de João Batista? Os multidões viam até João Batista. Ele batizava todos no Rio Jordão. Ele era o maior nascido entre os homens. Era um homem de Deus, o último dos profetas. Mas quando ele viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E disse uma outra coisa que nós cantamos às vezes na igreja: convém que ele cresça e que eu diminua. Os fariseus, irmãos, estavam muito longe disso. Eles não queriam diminuir nem um pouquinho. Isso causava grande incômodo neles. Uma das lições que nós precisamos tirar para a nossa vida é que realmente Jesus tem que ser tudo. Ele é o Senhor supremo, soberano. Estamos aqui pela manhã, texto como Efésios, que diz que Jesus é a cabeça do corpo da igreja. E uma das afirmações da lição, e que foi reiterada aqui pela manhã, foi que a cabeça só tem ou melhor, o corpo só tem uma cabeça. Qualquer outra situação, duas cabeças, é uma anormalidade, é uma anomalia. O corpo de Cristo só tem uma cabeça, que é o próprio Cristo. O único líder supremo da igreja é o Senhor Jesus. Isso, os fariseus estavam longe de querer reconhecer. O que eles fizeram? Qual foi a argumentação deles? Eles, de maneira premeditada, de maneira consciente, mesmo sabendo que aquilo ali era o poder de Deus, testemunhando isso, vendo milagres. Por isso que, por vezes, nós afirmamos que presenciar milagres, que viver milagres, não salva ninguém. Não salva ninguém. O que salva as pessoas é o sangue de Jesus. Porque eles viram, mas não criam. E mais, atribuíram esses milagres, sem nenhum temor, a Beelzebul. Foi a palavra deles: não, esse aí não é o filho de Davi, não é o Messias que nós esperamos. E eles estavam vendo milagres. Eles estavam vendo milagres que eram profecias, que eram atribuídas ao Messias. Essa sessão começa, inclusive, com João mandando emissários até Jesus e perguntando: és tu Cristo? Ou havemos de esperar outro? Qual foi a resposta de João Batista? De Jesus para João Batista? Ide e dizei a João: os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os presos são libertos, os demoniados são libertos, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Era um cumprimento de profecias. E eles estão vendo isso. E eles tinham que dar uma resposta. Por quê? Se a gente disser que ele não é o Messias, a gente tem que dizer por quê. A gente tem que dar uma resposta para esses atos de poder que nós estamos presenciando, que nós não podemos negar. E qual foi a solução deles? Antes, pelo maioral dos demônios, por Beelzebul, que eles expulsam os demônios. Beelzebul é uma
palavra composta, Bel, né, de Baal, Zebu, que era um outro nome, né, ou um dos nomes do Deus dos filisteus. Então, eles atribuem a esse poder, representa o diabo, a expulsão de demônios. Beuzebu, que a tradução de Beuzebu é Senhor das moscas, ou Deus das esterqueiras. Mateu Henry, um comentarista bíblico, ele vai dizer assim no seu comentário: como decaístes, né, anjo de luz, né, Lúcifer, né, agora você é chamado de Deus das moscas, Deus das esterqueiras, do esterco, da sujeira. Mas se a gente pensar bem, é um nome que cai muito bem para o inimigo das nossas almas, que é sujo. É sujo. Bem, eles dizem que Jesus está, na verdade, endemoniado, que Jesus tem uma aliança com Satanás, que ele está fazendo isso pelo poder do diabo. É atribuir uma ação de Deus a uma ação do mal. Nós já pregamos aqui sobre Isaías, todo o livro de Isaías. E o capítulo 5 de Isaías, ele vai dar uma sequência de ais, dizendo: ai daqueles que chamam o bem de mal, a justiça de injustiça. A gente pode continuar do certo de errado, para você entender que colocam as coisas de cabeça para baixo. Não é só que eles praticaram lá, na época do profeta Isaías, o mal, é que eles chamavam o mal de bem. Havia uma completa inversão de valores. E é exatamente isso que esses doutores, esses mestres, esses fariseus fazem aqui. Eles atribuem a cura, a expulsão dos demônios, o bem que Jesus está promovendo ao diabo, a uma aliança com o diabo, a um acordo com o diabo. E aí Jesus refuta isso, e mostrando a sua divindade, Jesus conhecendo os seus corações. Não tenha nenhuma dúvida disso. Ele continua, Jesus continua conhecendo os nossos corações. Ele bem sabe o que é o coração do ser humano. Conhecendo os corações, ele responde. E responde com duas metáforas, com duas histórias. Dizendo: olha, todo reino dividido, ele não subsiste. Toda casa dividida não subsiste. Quando a gente fala que um reino está dividido, um país está dividido, ao extremo da guerra, nós damos um nome para isso. Ele está em guerra civil. E a guerra civil é a pior das guerras, porque é uma guerra interna. E o país que está nessa situação, nós vemos alguns casos lá, especialmente no continente africano, ela não consegue se levantar. Desgraça em cima de desgraça, uma pobreza que cresce. Por quê? Porque estão divididos. Isso não é difícil da gente compreender. Todo reino dividido não subsiste. Uma casa dividida, uma família dividida, nós estamos saindo aí do mês do lar e falamos muito sobre isso na igreja, ela vai ter dificuldade de ficar de pé. Lógico, se o marido está contra a esposa, se a esposa está contra o marido, se o pai está contra os filhos, se a mãe está contra os filhos, se os filhos estão contra os pais, como que uma casa, uma família dessa vai ficar de pé, vai ser feliz e vai ter sucesso? Lógico que ela vai cair. E aí é a proposta, a resposta que Jesus dá: todo reino dividido vai cair.
Se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está condenado. Mas sabemos, Satanás não é suicida. Satanás, ele é mau, maligno, mas não é burro. Não é burro. É como se ele estivesse fazendo uma aliança. Ele manda os seus súditos, os demônios, possuírem as pessoas para causar tormento, causarem mal, e depois ele faz uma aliança para que esses mesmos súditos fiéis dele, os demônios, sejam expulsos. O reino dele não vai subsistir, vai cair. Mas aí Jesus disse: olha, vai ser expulso. Os demônios, pelo poder de Deus, é chegado o reino de Deus entre vós. E nós sabemos que Jesus expulsava pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. E Jesus continua. Ele diz assim: olha, quem contra mim não ajunta, quem comigo, melhor dizer, não ajunta, espalhe. Quem não é comigo, não é por mim, é contra mim. Eu quero, antes de prosseguir nesse versículo, lembrar de um outro texto, que quando os discípulos chegam até Jesus, dizendo: olha, encontramos homens que expulsavam demônios em seu nome, faziam acontecer o seu nome, e nós os repreendemos. E Jesus diz o seguinte: olha, quem não é contra mim, ou quem não é contra nós, é por nós. Esse tipo, deixa eles fazerem isso. Aí você pode pensar: olha, parece que está contraditório em relação à pregação do Evangelho, em relação àquelas coisas comuns, de consenso, quando nós estamos todos sob a direção de Deus. Quem realmente não é contra nós, é por nós. Todo aquele que prega o Evangelho fiel e verdadeiro, por nós somos juntos. Mas ele está dizendo aqui em relação a Deus e o diabo. Está falando em relação à fé. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos, em relação ao reino de Deus, em relação a essa questão espiritual, não há isenção, não há meio termo, não dá para ficar em cima do muro. Lá em Apocalipse, nós temos um texto emblemático, ali falando das igrejas da Ásia Menor, dizendo assim: olha, quem dera fosse frio ou quente, mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pode ser aqui em outra situação, em outro lugar, em outro contexto, você não ser nem de um lado, nem de outro, seja até aceitável. Mas em relação a Deus, em relação a Jesus, isso não é aceitável. Você tem que tomar uma decisão. E quando você não toma uma decisão por Cristo, você já tomou uma decisão. Você é escravo dessa liberdade. Porque se você não tomar uma decisão por Ele, você está contra Ele. Todo ser humano ou ajunta com Cristo ou espalha com o diabo. Não tem outro jeito. Lutero dizia que o homem é como uma besta, um animal, um cavalo. Ou ele está montado por Jesus, ou dirigido por Jesus, ou pelo diabo. Não tem meio termo. E aí é uma chamada, cada um de nós, de que lado estamos. Tem até uma canção, uma musiquinha que as crianças cantavam muito, em relação à porta, A porta é uma só, porém, dois lados há. Dentro ou fora, você onde está. Não tem, ou você está dentro, ou você está fora. Ou você entra pelo caminho estreito, ou pelo caminho largo. E o estreito vai conduzir à vida, e o largo vai conduzir à perdição. Não há meio termo. O texto prossegue dizendo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Tudo será perdoado aos filhos. Irmãos, o bom, assim, uma das vantagens
vantagens de pregar a Bíblia, expor a Bíblia, capítulo a capítulo, como é a nossa praxe aqui em nossa igreja, é essa. Nós somos desafiados a pregar textos pouco pregados. Nós somos desafiados a pregar textos difíceis, complicados. E esse é um deles. Quantas vezes você ouviu uma mensagem sobre este tema, ou que chegasse nesse versículo, que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo? É nesse versículo que chega. Tudo será perdoado aos homens. Aquele que blasfemar contra o Filho será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, isto não lhe será perdoado, nem nesta vida, nem no porvir. Primeiro, eu quero dar ênfase aqui à parte inicial do versículo, que às vezes passa despercebida diante do medo, do temor da blasfêmia contra o Espírito Santo. Logo de início eu digo que não há consenso entre os estudiosos em relação a isso. Você pergunta, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Não há consenso. Não há consenso. Um discorda do outro. Grandes nomes discordam um do outro. Mas eu quero destacar a primeira parte do versículo de início. Que é assim, tudo será perdoado aos homens. Que grandeza isso! Que grandeza! Que mensagem acolhedora para os nossos corações. Tudo será perdoado aos homens. Vamos lá, que pecado difícil para Deus perdoar. Uma coisa difícil para Deus. Aquele que roubou, matou, adulterou, fez, aconteceu e no momento se acha como o mais miserável dos homens, isso já é um quebrantamento, tem perdão para ele, tem perdão. Nós repetimos, dá o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 7 em diante, que vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então tudo será perdoado aos filhos dos homens. E aí tem o mais. E é no mais que nós chegamos. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, isso não tem perdão. Nem nesta vida, nem no porvir. Aqui, nesse texto, não fala que há possibilidade de perdão depois da morte. Não há, nem nessa vida, nem no porvir. Pode dizer que não tem perdão de jeito nenhum. A Bíblia não fala de uma segunda chance, depois de morrer, ou ficar num lugar purgando os meus pecados, e depois você perdoar. Não é disso que eles estão falando. No Antigo Testamento, na blasfêmia contra o Espírito Santo, existia um pecado para a morte, que era justamente a blasfêmia. O texto de Números vai dizer isso, Deuteronômio vai dizer isso, que aquele que pecasse, o estrangeiro, o residente da terra, pecasse, seria perdoado. Agora, se ele blasfemasse contra Deus, não seria isso perdoado. E ainda, se o pecado fosse um pecado que não fosse premeditado, seria isso perdoado. Mas aquele que pecasse de uma forma premeditada ou temerariamente, isso não seria perdoado. E o texto de Números 15, 30 vai dizer isso. Eu vou ler o texto que diz assim: mas a pessoa que fizer uma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meu povo. Números 15, 30. Os pecados serão perdoados, mas aquele que pecar de forma proposital, temerariamente, atrevidamente, no linguajar do texto aqui, não será perdoado. Isso no Novo Testamento.
Testamento. Aí Jesus está dizendo que todas as coisas são perdoadas, menos o pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia, o seu significado é injúria, falar mal, difamar. Isso é blasfêmia, no sentido, no significado da palavra. O que não é blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos elencar aqui algumas coisas que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Resistir, não crer, não é blasfêmia contra o Espírito Santo. E até não crer até a morte. É verdade, se não crer até a morte, não vai ter perdão. Acabou a oportunidade. Mas não quer dizer que essa pessoa blasfemou contra o Espírito Santo. Ela não tem perdão, ela foi para o inferno porque não creu. Existem alguns outros pecados contra o Espírito, como, por exemplo, entristecer o Espírito. A gente fala em Efésios, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados. O crente pode entristecer o Espírito Santo? Pode. A carta aos Efésios está sendo escrita para crentes. Mas não é blasfêmia, porque nós somos salvos, nós somos perdoados. O crente pode apagar o Espírito Santo, segundo o texto de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, sim, diz assim, porque o texto diz assim, e não apagueis o Espírito. Podemos entristecer, podemos apagar, podemos resistir. O apóstolo Estevão, em Atos, no capítulo 7, ali naquela cena onde ele discursa, um grande discurso no livro de Atos, ele vai dizer assim, vocês que são filhos de profetas, os vossos pais resistiram ao Espírito Santo, e vocês resistem como eles. Como resistiu o Espírito Santo? Paulo, ele chega a dizer, pareceu-me bem fazer muitas coisas contra esse nome de Jesus. Ele perseguiu a igreja. Pedro negou a Jesus. Mas tudo sem perdão. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Negar o Espírito Santo, mentir ao Espírito Santo também não. A gente vê Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Não tiveram perdão porque foram fulminados ali. Mas há perdão. Não crer. Porque muitas pessoas não creem. Se fosse assim, todo incrédulo, todo ateu, ninguém seria convertido. Aquele que nega o Espírito Santo. Existem correntes cristãs, ou ditas por cristãs, os chamados unitaristas, que não acreditam nessa divisão da Trindade, como nós acreditamos. Eles são errados? Sim, são errados. Mas isso não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão. Mas então, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Lembra que eu já disse que não há consenso. A resposta que eu vou dar de acordo com esse próprio texto, com o contexto. Para quem Jesus está falando? Para esses fariseus. O que eles estão fazendo? O que eles fizeram para Jesus falar isso? Eles atribuíram temerariamente, usando o texto lá de Números, atrevidamente, de propósito, sem conhecimento, ou melhor, com conhecimento, uma obra que era de Deus, uma obra que era do Espírito Santo, porque Jesus fazia isso pelo poder do Espírito de Deus. Eles pegaram e de forma irreverente atribuíram essa obra ao diabo. Então, dentro do contexto que nós temos aqui, dentro desse contexto, a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir de propósito, de
forma temerária, de forma sabendo que está fazendo uma obra que é de Deus ao diabo. É isso que está no mundo. Agora, eu quero tranquilizá-los. Talvez já tenham ouvido, ou pessoas preocupadas tenham te procurado, ou você mesmo seja uma delas, e fique perguntando aqui: será que eu peguei contra o Espírito Santo? Porque se eu peguei contra o Espírito Santo, já é. Será que eu peguei contra o Espírito Santo? Logo de início, você pode ficar tranquilo, porque se você tem essa preocupação, é um sinal que você não pecou contra o Espírito Santo. É que você tem temor a Deus. Você teme a Deus. E o crente não pode pecar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque uma vez salvo para sempre. Esse é um pecado que não tem perdão. Lá em João capítulo 10, nós vemos que tudo o que o Pai me deu, disse Jesus, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém os arrebatará da minha mão. Sim, uma vez salvo, e salvo para sempre. Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la. Deus vai completar a obra que começou em você. Então, se você é um crente, você é lavado, remido pelo Espírito Santo de Deus, por Jesus, o selo do Espírito, você não pode pecar com o Espírito Santo. Se você tem essa preocupação se um dia pecou com o Espírito Santo, é um sinal que você não pecou. E uma outra aplicação que a gente pode fazer em relação a essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, igualmente importante, irmãos, é não julgarmos. Já falar assim: fulano pecou contra o Espírito Santo. Isso é uma questão muito séria, muito complicada. E não cabe a nós. Deixemos isso com o Senhor. Deixemos isso com Deus. Algumas pessoas que falam isso por aí. E fulano, você discordou, não concordou com uma coisa, o seu discernimento foi diferente, e a pessoa diz: o fulano está pecando contra o Espírito. Não, deixe isso com Deus. Jesus Cristo, ele se preocupa com as pessoas, todos que são levados a ele. Desde semana passada nós vemos que as pessoas que ele se retirou, muitos nos seguiram e todos ele curou. Quando trazem esse demoniado, ele também cura. Jesus continua curando e libertando pessoas. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Existem aqueles que querem glória para si mesmo e negam a glória que é de Jesus. No texto, estes são os fariseus, mas esses continuam existindo hoje, talvez com outros nomes, outras características, mas todo aquele que quer a glória para si acaba negando o Senhor Jesus. Convém que nós digamos, como João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Será este o Messias? A resposta é sim. Este é o Messias, o Salvador. Este é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E a grandeza de Deus em perdoar os nossos pecados é afirmada aqui. Todos os pecados são perdoados aos filhos do homem, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não julguemos e descansemos a certeza de que lavados e remidos pelo Espírito de Deus, por Jesus, pelo sangue de Jesus, sendo pelo selo do Espírito Santo, ele habita em nós não podemos blasfemar com o Espírito Santo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.